Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Irmãos, é uma honra poder vir cultuar a Deus com vocês nessa noite. Também uma grande responsabilidade. Eu sei o nível dos pregadores que passaram por aqui e sei o nível dessa igreja. Eu brinquei com o pastor Marcelo, ele fez o corte aqui muito alto. E a igreja reflexo do pastor. O pastor que ama a palavra vai gerar uma igreja que ama a palavra. O pastor que é profundo na palavra vai gerar uma igreja profunda na palavra. Então, sei o nível da responsabilidade que é vir no encerramento do aniversário dessa igreja. Obrigado, querido. Pastor Marcelo, o senhor é um príncipe de Deus, o senhor é um Lorde. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo carinho que o senhor tem tido comigo, com a minha casa. Muito obrigado. Sempre muito carinhoso comigo. Deus abençoe o senhor de uma forma sobrenatural. O senhor é pastor Gil, Deus abençoe. Meu irmão, Deus nossa família. Essa semana sai? Essa semana sai, se Deus quiser. Eu mandei umas 3 mensagens para ele. Se você olhar no zap, vai ter umas 3 mensagens lá. Mas ele estava na campanha, eu liberei ele por causa da campanha. Essa semana a gente vai. Gisele, bom te rever, minha amiga. Deus abençoe a sua vida, tá? Ageu capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou ler até o verso 9. Ageu capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Diz assim: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, o texto é muito conhecido. Cantamos canções sobre a glória da última casa ou da segunda casa. No nosso linguajar cristão, no crentez que nós falamos, quando queremos falar para alguém que algo melhor está por vir, nós sempre dizemos que a glória da última casa ou a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas por detrás dessa declaração do profeta Ageu, tomado por Deus, existe todo um contexto. E eu gostaria de, nos próximos 10 minutos, no máximo, relembrar o contexto por detrás desse versículo. E aí nós vamos entender, não que vocês não saibam, mas para relembrarmos a pujança desse versículo, a importância desse versículo dentro do contexto histórico, a importância desse texto, a importância do livro do profeta Ageu dentro do contexto bíblico. E para começarmos a entender a importância desse texto, nós precisamos voltar um pouco no tempo bíblico. Você não precisa abrir sua Bíblia agora para ganharmos tempo, mas em casa te recomendo que o faça para entender um pouco melhor. Nós precisamos retornar um pouco até o livro de 1 Reis, a partir do capítulo 1.
Lá nós vamos encontrar um cenário. E qual é o cenário que nós vamos encontrar em 1 Reis a partir do 1? Vamos encontrar o homem segundo o coração de Deus, Davi. Só que agora não é mais aquele moço de 17 anos que agarrava na barba do leão e do urso. Não é mais aquele moço que corria atrás desses predadores para salvar as ovelhas. Agora é um homem com 70 anos de idade. Em 1 Reis, a partir do 1, Davi está com a sua saúde bem debilitada. Hoje em dia, um homem com 70 anos ainda está em pleno vigor, mas num contexto de 3.000 anos atrás. Um homem como Davi, que viveu nos desertos, fugindo, homem de batalhas, homem de guerras. Davi chegou ao fim da sua vida bem debilitado da saúde. Tremia bastante. Seus servos arrumaram uma concubina para que pudessem aquecê-lo, pensando que fosse frio. Talvez, se fosse hoje, Davi seria diagnosticado com Parkinson, quem sabe. Fato é que os dias de Davi estão terminando. E uma coisa que é muito interessante pontuar nessa história de Davi é que esse Davi que está chegando ao fim da sua vida, ele sabe que está chegando ao fim da sua vida, ele está terminando os seus dias sem que um propósito, um desejo do seu coração fosse realizado. E o que torna a história mais interessante é que esse mesmo Davi que está terminando os seus dias sem que um propósito do seu coração fosse realizado, é o mesmo que compôs o Salmo 37, verso 4, quando ele disse que o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Olha que contraste. O mesmo Davi que disse, olha, Deus realiza o desejo do nosso coração, está morrendo sem que um desejo do seu coração fosse realizado. E que desejo é esse? Segundo Samuel, a partir do verso 5. Davi foi ungido 3 vezes ao longo da sua vida. Foi ungido na casa de Jessé, só sua família viu. Foi ungido em Hebrom, aos 30 anos de idade, parte de Israel viu. Foi ungido em Jerusalém, aos 37 anos de idade. Todo Israel viu. Nota de rodapé. Eu aprendo que a unção é progressiva. A unção na casa do pai, algumas pessoas viram. A unção em Hebrom, um pouco mais de pessoas viram. Mas a unção em Jerusalém, toda a nação viu. Davi vai reinar 33 anos em Jerusalém. Somando 7 anos e meio em Hebrom, são 40 anos de reinado. A promessa de Deus a Davi não era reinar parte de Israel, era reinar todo Israel. Davi, quando assume o trono em Jerusalém, Davi expande as fronteiras de Israel, o reino vence seus inimigos. Davi era um homem muito valente. Depois que Davi estabilizou a nação, lá em 2 Samuel, capítulo 5, Davi percebeu algo de errado. Davi olhou para o palácio que ele morava, que era feito de cedro, e disse, é inadmissível que eu more num palácio feito de cedro e o meu Deus seja cultuado numa tenda. Porque desde que o povo havia entrado em Jerusalém, entrado em Canaã, cultuavam a Deus numa tenda, o tabernáculo que Deus havia dado a Moisés. Montaram o tabernáculo em Siló e lá o povo cultuava. Agora nós temos aí um interregno de pelo menos 500 anos de história e o povo continuava cultuando a Deus numa tenda. Davi olhou e falou, peraí, eu, um rei da terra, moro num palácio feito de cedro e o rei do universo é cultuado numa tenda? Eu preciso construir uma casa para o nome do meu Deus. Davi falou, vou construir uma casa. Natã, profeta, amigo de Davi, porque todo homem, toda mulher de Deus tem que ter um amigo que é profeta. Natã olhou para Davi e falou, vai lá, faz, realiza o desejo do seu coração, constrói a casa ao nome do Senhor. Só que Natã falou isso como amigo. Quando ele se virou as costas, Deus o corrigiu e falou, volta lá. E fala com Davi que a intenção do coração dele é boa, mas as mãos estão sujas de sangue inocente. Fala para Davi que eu não aceito incoerência. O que está por fora tem que corresponder com o que está por dentro. O reino de Deus não é movido só de boa intenção.
Fala para Davi que ele matou gente que eu não mandei matar. Fala para Davi que ele derramou sangue que eu não mandei derramar. Então ele não está apto a construir uma casa ao meu nome. Natan volta lá e fala: Davi, lamento muito te dizer, mas Deus falou que você não pode construir a casa. E aí, irmãos, não é à toa, não é em vão que Davi recebe o título de homem segundo o coração de Deus. Porque Davi fala assim: já que Deus não permitiu que eu construísse a casa, eu vou deixar uma oferta. E quem vier depois de mim vai usar o que eu vou deixar para construir a casa. Uau! Deus olhou e falou: gostei, Davi. Gostei tanto que eu vou fazer mais uma promessa. Você não constrói a casa, mais um na sua descendência vai construir uma casa ao meu nome. Davi completa seu ciclo de 40 anos. Chegamos em 1 Reis 1. Seus dias estão terminando. Os 3 filhos mais velhos de Davi já haviam morrido. O filho mais velho que ele tem agora é Adonias. Adonias percebe que o pai está debilitado da saúde. E como é que funcionava a monarquia naquele tempo? O filho mais velho assumiu no lugar do pai. Adonias olhou e falou: vou assumir o trono. Adonias contratou, depois você lê o texto, Adonias contratou cavaleiros, atalaias, para que declarassem que ele era o novo rei de Israel. Fez um banquete. Só que na casa de Davi, a promessa da sequência não estava no primeiro, estava no 10º, Salomão. Porque de vez em quando Deus vai lá no final da fila, contra toda a expectativa humana, e separa alguém. Adonias sabia que a promessa estava sobre Salomão. Ele queria dar um golpe. Aí Davi diz o seguinte: Davi chama o profeta Natan, que ainda está com ele, chama Zadok, o sumo sacerdote fiel, chama a mãe de Salomão, Batseba, e diz assim: peguem a minha mula real, coloquem Salomão sobre ela. Nota de rodapé: o homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel teve, não tinha um cavalo, tinha uma mula. Porque cavalo qualquer rei tem. E qual a diferença do cavalo para a mula? É que a mula é um animal híbrido. Mula não gera mulinha. Porque o que Deus tem para a sua vida é único. O que Deus tem para o seu ministério é único. Cavalo vai rápido, mula vai longe. Cavalo fala de velocidade, mula fala de força. Mais importante do que a velocidade com que você vai, a resistência que você tem ao longo do caminho. Adonias estava a cavalo, Salomão foi na mula real. Levem ele até o vale de Cedron e unja Salomão rei no meu lugar. Isso é lindo, por quê? Porque Davi teve um privilégio que pouquíssimos reis tiveram. Qual é? Ver quem seria seu sucessor. Porque normalmente os outros reis assumiam o trono quando um morria. Mas Davi teve o privilégio de passar a coroa em vida. Porque sucesso sem sucessor é fracasso. Se tudo que eu conseguir morrer comigo, fracasso. O nome disso é legado. Salomão é ungido rei e Salomão vira rei adjunto. Lindo isso aqui. Rei adjunto. Davi morre e Salomão assume o trono. Eu preguei sobre isso aqui da primeira vez que eu ministrei aqui. Salomão assume o trono. E quando Salomão assume o trono, os primeiros 4 anos do reinado de Salomão foi para fortificar a nação. Davi deixou uma lista de pessoas não gratas no reino. Salomão cumpre o que o pai deixou. Depois do 4º ano de reinado, Salomão olha e diz: agora é hora de eu dar sequência àquilo que meu pai queria. E Salomão então decide construir a casa que levaria o nome do Senhor. Quando Salomão decide construir essa casa, Salomão contrata nada mais, nada menos que 180 mil trabalhadores. 180 mil homens. Salomão começa a importar cedro do Líbano. Salomão começa a mandar preparar todo o material fora da nação de Israel. E tudo era trazido pré-moldado e colocado no lugar. E durante os 7 anos subsequentes,
Salomão dedica-se a construir a casa que levaria o nome do Senhor. 7 anos de trabalho. E o que Salomão investiu na construção dessa casa? Eu vou te dar alguns números aqui, depois você faça as contas. Se você juntar os textos de 1 Crônicas 22, 1 Crônicas 29, 1 Reis 5 e 2 Crônicas 2, você vai chegar a esses números aqui. Contando com a oferta que Davi deixou e os recursos que Salomão levantou para a construção do templo em 7 anos, Salomão investiu 3.780 toneladas de ouro. Salomão investiu 35.595 toneladas de prata. Salomão investiu 630 toneladas de bronze. Salomão investiu 3.500 toneladas de ferro, sem contar madeira de lei e pedra preciosa, que foi tanto que não deu para colocar no papel. Tudo era trazido pronto, pré-moldado e colocado no lugar na mais decência e ordem, sem não se ouvir o barulho de serrar de serrote e batido de martelo na construção do santuário, porque estava falando da casa que levaria o nome do Senhor. Salomão seguiu a planta do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés dividido entre átrio, lugar santo e santo dos santos, e Salomão fez assim, só que tudo em proporções maiores. Entre o átrio e o lugar santo, Salomão decidiu construir 2 colunas de bronze, o pórtico. A coluna da esquerda se chamava Joaquim, a da direita se chamava Boaz, todas feitas de bronze. Uma quer dizer Deus estabelece, a outra quer dizer Deus fortalece. Essas colunas eram polidas todos os dias, e quando o sol batia ao amanhecer, parecia que elas reluziam como ouro, mas era bronze, era o bronze polido. Passava pelo pórtico, entrava no lugar santo, onde só os sumos sacerdote e sacerdote tinham acesso. Salomão edificou o altar do incenso, todo de ouro. No tabernáculo de Moisés era uma mesa com os pães da proposição, com os 12 pães. No tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, eram 10 mesas com 12 pães, 10 menorás, 10 castiçais. Depois que transpunha o lugar santo, viu o santo dos santos, um véu construído com 1 palmo de espessura. Então um cômodo milimetricamente planejado, com 10 metros de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. Parede, piso e teto de ouro puro. Santo dos santos. Salomão manda colocar a arca da aliança, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Yom Kippur para espargir o sangue sobre o propiciatório. Quando o templo ficou pronto, depois de toda essa investida, que se você for converter para valores hoje, bilhões, bilhões e bilhões de dólares, Salomão falou: vamos inaugurar essa casa. E depois de 7 anos de construção, no 11º ano do reinado de Salomão, ele diz: vamos inaugurar a casa que leva o nome do Senhor. Salomão chamou os levitas e sacerdotes e falou: durante a inauguração, eu quero que enquanto os sacerdotes sacrifiquem, os levitas cantem, e eu vou dar a canção. O refrão da canção vai ser esse: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E durante 7 dias, enquanto os sacerdotes sacrificavam no altar, os levitas cantavam: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o que Salomão sacrificou nesses 7 dias no altar? Eu te digo: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. 142.000 animais foram sacrificados no altar do holocausto. E enquanto esses animais eram sacrificados no altar do holocausto, os levitas cantavam: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus olhou do céu, pastor Bruno, e falou assim: gostei dessa casa, gostei dessa festa, gostei tanto que eu vou na inauguração. Vou repetir: Deus olhou e falou: eu vou na inauguração da casa. Há 500 anos a nuvem da glória ninguém via mais. Na inauguração ela desceu no santuário. Durante 40 anos no deserto a nuvem caminhou por sobre o povo. Na inauguração da casa, Deus desceu no meio da casa na nuvem. E a presença foi tão grande que os sacerdotes rolavam pelo chão e os levitas cantavam: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre.
No último dia da festa, Deus fala a Salomão: Salomão, gostei da casa e vou te fazer uma promessa a voltar dessa casa. Segundo Crônicas capítulo 7, a partir do verso 8, Deus diz assim: a partir de hoje estarão atentos os meus olhos, os meus ouvidos, a toda oração que for feita neste lugar. Quando vier a peste, a praga, a fome, o gafanhoto, o inimigo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, porque eu gostei dessa casa. Eu estou sentindo a presença dele aqui. A gente cita segundo Crônicas 7:11, mas isso aí foi uma promessa feita à casa. A oração que for feita nessa casa. Quando vier a peste, a praga, o gafanhoto, o inimigo, corre para a casa dele que tem resposta. Israel vive seu melhor momento. A glória, a pujança. O reino cresce 10 vezes mais. Falei sobre isso aqui da última vez que estive. E aí, Estevão, no seu discurso em Atos 7, nos dá uma informação importante: que os 3 primeiros reis de Israel tiveram o mesmo tempo de reinado. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão também vai reinar 40. Porém, Salomão, depois da inauguração do templo, que o tempo foi passando, Salomão deu continuidade ao legado do pai. Continuo com esse. Se falhar de novo eu pego. Salomão deu continuidade ao legado do pai. No entanto, Salomão cometeu o mesmo erro que Davi. Qual era? Salomão não podia ver uma mulher. E teve nada mais, nada menos do que 1000. E entre essas mulheres de Salomão, uma trouxe um problema gravíssimo para a nação. Por quê? Porque ela era filha de Faraó. E ela conseguiu induzir Salomão a construir altares aos deuses do Egito dentro de Israel. Resultado, com 40 anos de reinado, Salomão termina seus dias com altares erguidos aos deuses do Egito dentro dos termos de Israel. Mais uma vez um contraste. Moisés levou 40 anos para tirar Israel do Egito. Salomão, com 40 anos, pegou o Egito e colocou dentro de Israel. Cuidado para que os seus atos não desconstruam o que gente levou tempo para construir. Cuidado para que as suas ações não desconstruam coisas que gente levou tempo para construir. Quando Salomão morre, quem assume o trono no lugar dele? Seu filho, Roboão. Roboão, quando assume o trono, comete um erro gravíssimo. Ele olhou para a riqueza do reino. E aí nós temos mais um contraste. Por quê? Porque Davi, quando morreu, deixou um legado. Salomão, quando morreu, deixou herança. E há uma enorme diferença entre herança e legado. Todo mundo sabe qual é. Herança é aquilo que você deixa para alguém. Legado é aquilo que você deixa em alguém. Davi deixou um legado em Salomão. Mas Salomão só deixou uma herança para Roboão. Quando ele assume o trono, ele decide aumentar os impostos, e de imposto o brasileiro entende bem. O povo vira para Roboão e fala: olha, não aumenta mais a carga sobre nós. Aí Roboão vai consultar os mais jovens ao invés de consultar os mais velhos. De uma coisa que é muito clara à luz da Bíblia, que a sabedoria habita nas cãs. Roboão vai responder o povo, e depois de ouvir os jovens, ele diz assim: se vocês acham que o braço do meu pai foi pesado, o dedo menor da minha mão vai ser mais pesado que o braço do meu pai. Jeroboão havia descido para o Egito por causa de uma profecia, e agora ele volta quando descobre que o povo está sendo oprimido por Roboão. E o que ele decide fazer? Dividir o reino. 10 tribos passam a formar o reino do norte, chama-se Israel. 2 tribos passam a formar o reino do sul, Judá. Capital de Israel, Samaria. Capital de Judá, Jerusalém. Jeroboão vai em Betel e ergue um bezerro de ouro para o povo cultuar. O reino se dividiu. E uma coisa que é muito clara à luz da Bíblia é que Deus não quebra princípio que Ele mesmo estabeleceu.
Como assim? O reino dividiu. E foi Jesus quem disse: reino dividido não prevalece. Por isso que Elias, no alto do Carmelo, levantou um altar com 12 pedras. Elias está fazendo aquele desafio no Monte Carmelo, que pertencia ao reino do norte, Israel, que estava sob o controle de Acabe. Elias poderia erguer um altar com 10 pedras, porque o reino do norte só tinha 10 tribos. Mas quando Elias foi pedir fogo do céu, ele construiu um altar com 12 pedras, mesmo com o reino dividido. E ele vira para o altar e fala assim: em ti, Israel, será chamado o teu nome. Sabe o que Elias está dizendo? Se eu quero fogo do céu, o altar não pode estar dividido. Não pode ser 10 pedras para a tribo do norte e 2 pedras para a tribo do sul. Tem que ser 12 pedras. Aí Deus respondeu com fogo. O reino se dividiu. E aí, uma diferença entre reino do norte e reino do sul. Aguça o ouvido. Os reis que passaram pelo reino do sul eram da linhagem de Davi, porque Deus prometeu em 2 Samuel 7, da sua descendência eu nunca vou afastar o trono. Já os reis do reino do norte eram reis ímpios. No reino do norte, de vez em quando aparecia um Acabe, que desconstruía tudo que foi construído, que se levou pelos devaneios de Jezabel e perseguiu profetas. No reino do sul, de vez em quando, levantavam Josafá. Resultado, o reino do norte prevaleceu até o ano 722 a.C. O calendário é retroativo no Antigo Testamento. No ano 722, Sargão II invade o reino do norte, rei de Nínive, capital da Assíria. Invade o reino do norte e leva os homens cativos, e os remanescentes do reino do norte se casam com as mulheres da Síria. Daí vem o povo samaritano. Como no reino do sul sempre Deus levantava um fiel, o reino do sul resistiu um pouquinho mais. O reino do norte cai em 722, o reino do sul prevalece até 606 a.C., quando Nabucodonosor sitia Jerusalém pela primeira vez. Quando ele sitia Jerusalém pela primeira vez em 606 a.C., ele vai saquear o templo e levar alguns utensílios, e vai levar alguns homens para a Babilônia. Os rapazes mais sábios de Jerusalém, de Judá, foram levados para a Babilônia. Ananias, Misael, Azarias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, foram levados para a Babilônia e foram ser escravos, mas no palácio. Por quê? Porque dominavam outras línguas, entendiam de outras matérias. Então eram rapazes prendados que ficavam servindo no palácio. No ano 598 a.C., Nabucodonosor volta pela segunda vez, e agora leva 10.000 para o cativeiro, entre eles Ezequiel, filho de Buzi. E agora temos um paralelo aqui. Enquanto Ezequiel é levado para o cativeiro em 598, Daniel já estava lá desde 606. Quem é que fica profetizando em Jerusalém? Jeremias. Então agora nós temos 3 profetas ao mesmo tempo: Daniel profetizando no palácio, Ezequiel profetizando para os cativos e Jeremias profetizando para os remanescentes. O que é que eu aprendo? Onde o povo de Deus estiver, Deus levanta profeta. Mas sem ouvir a voz de Deus, o povo não fica. E aí eu aprendo mais uma lição: tem profeta que é para o palácio, tem profeta que é para o cativeiro, e tem profeta que é para remanescente. Entenda onde Deus quer te usar e tudo vai dar certo. Quando ele volta em 598, quem é que fica no trono? O rei Joaquim. E o rei Joaquim tenta fazer uma aliança com o rei do Egito. Aí Nabucodonosor não gosta. Ele volta no ano 586 e leva para o cativeiro Zedequias, que tinha assumido o trono um pouco antes. Perfura os olhos do rei, coloca uma coleira como se fosse um cão. Antes disso, mata os filhos do rei diante dos olhos dele. E agora Nabucodonosor vai destruir o templo, aquele mesmo que a nuvem baixou. Vai derrubar as colunas, vai queimar o que restou. Israel vai viver, Judá na verdade, que representa Israel, vai viver um dos piores momentos da sua história. As mulheres que estão grávidas têm seu ventre traspassado por espada com as crianças dentro. As crianças recém-nascidas jogadas contra o muro. Judá vive uma verdadeira desgraça. O povo vai para o cativeiro na Babilônia. E é baseado nesse período da história que o salmista compôs o Salmo 137, Gisele. Quando ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas.
E os nossos inimigos diziam: canta agora um dos cânticos de Sião. E nós dizíamos: como cantar o cântico do Senhor em terra estranha? O Salmo 137 é um salmo do exílio. Por que eles dizem assim: penduramos nossas harpas no salgueiro? Porque o primeiro instrumento musical que a Bíblia faz menção é a harpa. Está em Gênesis 4. Deus proibiu tocar harpa em velório, porque a harpa é um instrumento exclusivo de adoração. Davi, quando tocava a harpa, Saul se acalmava. Quando o povo foi para o cativeiro, a primeira coisa que fizeram, pegaram o instrumento de adoração e penduraram no salgueiro. Pendura a harpa no salgueiro e dizer assim: não dá para adorar aqui, porque é muito fácil adorar enquanto tem boi sendo sacrificado no altar e a nuvem está descendo. Difícil é adorar quando o inimigo aponta o dedo no seu nariz e fala: canta agora. Canta agora que você perdeu tudo. E o povo dizia: como cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Talvez eu esteja ministrando para a gente aqui que pendurou a harpa no salgueiro. Como assim? Por alguma razão você cessou a sua adoração. A prova está tão grande que parece que arrancou glória a Deus da sua boca, travou o aleluia na sua língua. Mas eu tenho uma palavra muito simples, mas ela é profética. Hoje é noite de arrancar a harpa do salgueiro. Vou dizer de novo: hoje é noite de tirar a harpa do salgueiro. O povo fica 70 anos no cativeiro, do ano 606 ao ano 536, primeira invasão de Nabucodonosor. Até que no ano 536 a.C., Ciro Medo-Persa dominou os caldeus. Depois você leia Esdras capítulo 1. Esdras fala da reconstrução do templo, Neemias fala da reconstrução da cidade. Ageu, Esdras e Neemias são contemporâneos. Quando Ciro assume o trono, o senhor sabe melhor do que eu, reverendo Marcelo, Ciro diz assim: existe um Deus que eu não conheço, mas eu só estou aqui por causa dele. E tem crente achando que chegou sozinho. Um ímpio diz assim: tem um Deus que eu não conheço, mas só estou aqui porque ele permitiu. E tem crente achando que chegou sozinho. Aí Ciro diz o seguinte: eu sei por que ele me colocou nesse trono. Ele quer que eu liberte o povo dele para que eles voltem para a terra deles para reconstruir a casa dele. E por que Ciro faz isso? Porque 180 anos antes dele nascer, ano 740 antes de Cristo, Deus levanta o profeta Isaías no capítulo 45 e fala assim: Ciro, meu ungido, eu vou na frente dele, abrindo os portões de ferro, despedaçando os grilhões. 180 anos antes de Ciro nascer. Detalhe: ungido ali não é porque ele tinha unção, é porque ele era separado. Porque unção nada mais era do que separação. Quando Deus ungia, ele separava. Deus disse assim: eu já tenho alguém separado na história. Não, vou melhorar. O povo nem sabia que ia para o cativeiro. Deus já sabia que ia ter cativeiro, sabia que ia ter opressão, mas já tinha separado alguém 180 anos na frente. Por que Deus faz isso? Porque o próprio profeta Isaías falou que Deus anuncia o fim das coisas antes do princípio dela. Como assim? Quando Deus começa alguma coisa, Ele terminou primeiro. Primeiro Ele termina, depois volta lá e começa. Antes do povo ir para o cativeiro, Deus foi 180 anos na frente, separou Ciro e falou: quando o povo estiver no cativeiro, você vai libertar. Não entendi, pastor Renan, vou melhorar. Você só não sabe, mas Deus já separou alguém que vai aparecer na hora certa, com a resposta certa, com a provisão certa, com a chave certa. Porque quando Deus quer nos abençoar, Ele manda coisas, mas quando Deus quer mudar a nossa história, Ele envia pessoas. Eu vim pregar para alguém e dizer: vai aparecer alguém. Deus já separou alguém na história. Vou melhorar a palavra porque eu estou sentindo Deus nela. Deus já separou alguém que vai acreditar na tua chamada. Deus já separou alguém para investir nesse projeto. Deus já separou alguém para abrir a porta para você. Você só não sabe, mas Deus já separou alguém. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Pela primeira vez eu vou incomodar quem está do seu lado. Provoca uns 4 aí e fala: Deus já separou alguém na história. Deus já separou alguém na história. Ei, pastor Marcelo, Deus já separou gente para entrar aqui e deixar a oferta no altar. Deus já separou gente para abrir a porta de emprego para você. Deus já separou pessoas
pessoas para ser canal de bênção na sua vida. Se alguém crê nessa palavra, joga essa mão lá em cima, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque se o diabo pensou que você ia morrer no cativeiro, Deus já separou alguém na história. Alarabara shurikandarácia. Tirimicandarauacé. Quando a sua harpa estiver no salgueiro, Ciro vai aparecer. Vou repetir: quando a sua harpa estiver no salgueiro, quando você pensar acabou, eu desisto, já era, Ciro vai aparecer. Escute, Ciro aparece. Aí Ciro escreve carta para as 127 províncias. Ciro escreve carta para as 127 províncias, pastor Marlon, e fala assim, ó: os judeus estão liberados para voltar para Jerusalém. Quando eles recebem a carta, Gisele, você que é compositor e cantor, isso é maravilhoso, eles compõem o Salmo 126. Ah, quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, um cântico novo veio aos nossos lábios, e nós dizíamos: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. Ah, o Senhor mudou a nossa sorte como as correntes do Neguebe, porque aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará por certo, trazendo consigo seus feixes, porque aquele que semeia com lágrima vai colher com alegria. Tem alguém comigo nessa palavra? Me ajuda a adorar a Deus aí, me ajuda a adorar a Deus. Meu Deus, eu preciso de um tecladista aqui comigo. Meu Deus, está chegando o tempo. Está chegando o tempo. Meu Deus. Isso. Se há tempo você não fala em língua estranha, seja renovada agora em nome de Jesus. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora em nome de Jesus. Você está comigo nessa palavra? Segura a mão de alguém com carinho e fala assim, ó: Deus te viu. Mais forte: Deus te viu semear com lágrima. Está chegando a hora de colher com alegria. Alguém vê essa igreja com 17 anos, mas não sabe quanta semente regada a lágrima. O melhor fertilizante de semente, lágrima de crente fiel. Vamos chegar em Ageu agora e vai ser muito rápido. Vamos chegar em Ageu agora e vai ser muito rápido. O povo volta para Jerusalém, o povo volta para Judá. Quando o povo volta para Judá, depois leia Esdras capítulo 3. Lançaram a pedra fundamental do templo. Aí houve um misto de emoções. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Os anciãos que viram a primeira casa de Salomão choraram. Os jovens que nunca tinham visto templo nenhum se alegraram. Por que os anciãos choraram? Porque eles perceberam que não tinham condição financeira para construir um templo igual ao de Salomão, porque eles viram a glória da primeira casa. Mas o povo está animado, voltou do cativeiro, Deus mudou a sorte. Começaram a construção. De repente eles olharam e perceberam: não temos recurso.
Por quê? Porque Salomão usou cedro do Líbano. Nós não temos como buscar cedro no Líbano. Estão voltando do cativeiro 70 anos. Salomão investiu mais de 3.000 toneladas de ouro. Nós não temos isso. Então pararam a construção no ano 536 a.C. E sabe quanto tempo a obra do templo ficou parada? 17 anos. De 536 a 520. Aí no ano 520 a.C., num dia de festa de lua nova, Ageu capítulo 1, a partir do verso 1. Num dia de festa de lua nova, depois de 17 anos de obra parada, Deus levantou o profeta Ageu. Interessante que Ageu também significa festa ou festivo. Então num dia da festa, Deus levantou um profeta chamado Festa para acabar com a festa. Que não é o meu caso aqui hoje, eu vim somar com a festa. Deus levanta Ageu. Aí sabe o que Ageu fala? Leia, vou ler o texto com você. Ageu capítulo 2, verso 2, por favor. Olha que texto. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que tendo ficado... capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 2, desculpa. Capítulo 1, esse é o capítulo 2, obrigado. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo... Olha o que Deus fala, o povo está comemorando a festa da festa da lua nova. Aí Deus levanta Ageu e diz assim: este povo diz, não veio ainda o tempo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha o verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Aí Ageu diz: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, algumas traduções estucadas, e esta casa de ficar deserta? É uma pergunta que Deus faz. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Segue o texto. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe no saco furado. Segue o verso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso caminho. Para pensar no que vocês estão fazendo. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Vamos pontuar isso aqui. 17 anos de obra parada. Deus levanta Ageu e fala assim: esse povo diz, não veio ainda o tempo. Quando eu prego sobre isso aqui, eu me lembro imediatamente da frase do saudoso reverendo Billy Graham: a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Se há 2.000 anos, 2.500 anos atrás, o povo já colocava a culpa no tempo, por que vocês não reconstruíram a casa? Porque ainda não é o tempo. E por que eles não reconstroem a casa? Por que eles colocam a culpa no tempo? Porque eles olharam para trás e falaram assim: nós nunca vamos conseguir reconstruir uma casa igual aquela primeira, então não vamos fazer nada. E quando alguém perguntava: por que vocês não reconstroem a casa? Porque ainda não chegou o tempo. É muito mais difícil reconstruir do que construir. Reconstruir histórias é mais difícil que construir histórias. Por quê? Porque quando você vai reconstruir, você tem o antigo como referência. E por que, agora deixa eu aplicar o texto. Por que tem gente aqui que tem áreas da vida completamente destruídas e ele não reconstrói? Porque ele olha para o passado, para aquilo que já viveu, e fala assim: nunca mais vou conseguir viver aquilo. Já fui, não sou mais. Já tive, não tenho mais. Já fiz, não consigo fazer, então é melhor parar tudo. Gente que está comprometendo o futuro por causa de coisas do passado. Olha para trás e fala: nunca mais vou ser feliz daquele jeito. Ninguém vai me fazer feliz igual aquela pessoa fez. Nunca mais vou ter uma oportunidade igual aquela. Nunca mais vou conseguir construir aquilo de novo. Aí Deus fala: para pensar no que vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo que ainda não veio o tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: não é tempo de reconstruir a minha casa, mas é tempo de estucar a casa de vocês. Como assim? A casa de vocês está com o melhor acabamento da época, o estuque, e a minha casa está parada. Então deixa eu dizer uma coisa: o problema de vocês não é tempo, é prioridade. Porque tempo vocês têm, só estão canalizando para o lugar errado.
Aí tem gente que você pergunta para ele assim: por que você não retoma aquele curso? Ele fala: porque eu estou sem tempo. Por que você não retoma aquela faculdade? Porque eu estou sem. Por que você não vem mais para a igreja? Porque eu estou sem. O problema nunca foi tempo. O problema é prioridade. E eu vou te dar a prova. Eu estava em Rio Grande do Norte, Natal. Fui pregar num congresso. Me deixaram no hotel de frente para o Morro do Careca. Coisa linda. Só que o congresso, de um peso, de uma envergadura muito grande, eu falei: vou ficar 4 dias em jejum, sem rede social, e jejum de abstenção de alimento também. Durante 4 dias não acessei minha rede social. No 4º dia, falei: deixa eu ver o que está acontecendo. Quando eu abri a rede social, de cara apareceu uma pesquisa do próprio Facebook à época, que hoje é Meta. Eles divulgaram uma pesquisa: brasileiro passa em média 3 horas e 40 minutos por dia em rede social. Falei: o quê? 3 horas e 40 minutos, 4 horas por dia com rede social? Isso há pelo menos uns 5 anos atrás. Imagina hoje. Aí eu falei: deixa eu fazer um teste. Aí, pastor Marcelo, peguei meu telefone, que era outro à época, coloquei o cronômetro para tocar e comecei a ler a Bíblia. E com 1 hora, eu li devagar, eu li 12 capítulos. Com 4 horas eu li 48 capítulos. A Bíblia tem 1189 capítulos. Resultado: 48 capítulos por dia. Com 25 dias eu li toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, sem pular a genealogia. Se você lê 1 hora de Bíblia por dia, 12 capítulos por dia, você lê toda a Bíblia com 99 dias. Mas eu não tenho 1 hora livre, meia hora pela manhã e meia hora à noite. Mas eu não tenho meia hora pela manhã, 15 minutos pela manhã, 15 minutos ao meio-dia, 15 minutos à tarde, 15 minutos à noite. Então o problema não é tempo, é o quê? Deus falou: o problema de vocês não é tempo, é prioridade. Aí Deus diz: aplicar o vosso coração ao vosso caminho. Para pensar no que vocês estão fazendo. Olha o que Deus fala, pastor Marcelo. Sabe qual é o resultado de prioridade errada? Desculpa, prioridade errada, resultado errado. Prioridade errada, resultado. 5 resultados de prioridades erradas. Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Comem, mas não mata a fome. Bebe, mas não mata a sede. Trabalha, mas o dinheiro não dá para nada. Sabe por que isso está acontecendo? Prioridade. Agora reconstrói o que está destruído. Coloca as prioridades no lugar, e você vai ver se não vai dar certo. Vou te dar um ouro aqui agora. Isso aqui é ouro. Vou te dar de graça. O segredo não é priorizar a agenda, é agendar as prioridades. Deus disse: vocês estão semeando muito e recolhendo pouco. Olha que Deus falou: não é que vocês não estão colhendo, só que vocês estão recolhendo pouco. E há uma enorme diferença entre recolher e colher. O povo não estava colhendo, o povo estava recolhendo. Qual a diferença de recolher para colher? É que recolher é 1 por 1. Opa, recolher é 1 por 1. Como assim? Eu pego esse telefone e coloco aqui. Vou recolher, eu pego o mesmo que eu coloquei. Agora, colher é diferente. Eu coloco plantei, mas quando eu vou colher não é 1 por 1, é 30, 60 e 100. Tem gente que começou 2024 recolhendo, mas vai terminar colhendo em nome de Jesus. Eu preciso saber se tem 5 pessoas que acreditam nessa palavra. Deus vai te dar uma direção aqui hoje, para você colocar as coisas no lugar certo. Chega de recolher 1 por 1. É tempo de colher 100 por 1 na sua vida. Só quem crê que o tempo da colheita chegou, ergue essa mão aí, adora o nome de Jesus. Nós vamos encerrar já, mas adore a Jesus aí, porque chega de recolher. Chega de recolher, é hora de colher. Vou dizer para o povo da galeria agora: chega de recolher, é hora de colher. Aí olha o que Deus fala, para a gente poder concluir. Verso 5, Ageu 1,6 na verdade.
Semeais muito, recolheis pouco, comer, mas não vos fartais, beber, mas não vos saciais, vestir, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, no saquetel furado. Verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração o vosso caminho. Essa frase seria mais ou menos o seguinte: para pensar no que vocês estão fazendo. Aplicai o vosso coração o vosso caminho. Aí Deus diz assim, verso 8: subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Opa, Deus diz: sobe o monte e traz. Por que Deus diz isso? Nada está em vão aqui, irmão. É só fazer uma exegese rápida. Lá em Êxodo, o povo queria trazer cedro do Líbano. Deus falou: não dá para ir no Líbano buscar cedro, sobe o Hermon e traz eucalipto. Não entendi. Não dá para fazer o que você quer, faz o que você pode, mas faz alguma coisa. Não dá para fazer o que você quer, faz o que você... O que você não pode fazer é ficar de braço cruzado e tudo destruído. Não dá para fazer o que eu quero, mas o que está na minha mão eu vou fazer. Deus diz: é aí que eu vou ser glorificado. É aí que eu vou ser glorificado. Vou melhorar a palavra. O diabo olhou e falou assim: 2024 não vai ter madeira, não vai ter reconstrução, mas para vergonha do inferno você sai desse culto hoje para subir o monte e trazer madeira e começar a reconstruir a sua vida. Só quem está disposto a reconstruir, ergue essa mão aí, vai. É tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir. Deus diz: sobe o monte, traz madeira, faz alguma coisa. Você me ajuda aí? Você me ajuda? Você me ajuda? Fala para uns 5 assim, ó: sempre dá para fazer alguma coisa. Diz aí: sempre dá para fazer alguma coisa. Sempre dá para fazer alguma coisa. O problema é que tem gente que não quer fazer. Se não for do meu jeito, então não vai. Aí Deus fala: então fica tudo destruído. Não, porque o dia que eu tiver um salário de 10 mil, eu vou dizimar. Vai dizimar nunca. Porque o dia que a porta abrir, não vai fazer nunca. Faz com o que você tem. É por isso, rapidinho, pastor, me perdoe. É por isso que no Salmo 126, preste atenção, tem uma dinâmica nesse salmo. Até o verso 4 só tem alegria, sorriso dos lábios, cântico novo. O Senhor mudou nossa sorte. As nações dizem: mudou nossa sorte, corrente do Negueb. Aí no verso 5 ele fala assim: quem leva a semente andando e chorando. Porque quem semeia com, vai colher. Por que vai semear com lágrima, se eu acabei de sair do cativeiro? Eu não acabei de sair do cativeiro, por que eu vou semear com lágrimas? Deus mudou a minha sorte. Vou te dizer por quê. Porque o povo está voltando para Judá, e Judá está 70 anos destruído. E vocês sabem que para plantar tem que preparar a terra. O povo voltou da Babilônia, o que eles levaram para Judá? Algumas sementes. E eles tinham 2 opções com aquela semente: ou preparava comida com aquela semente, ou plantava com lágrima. Não entendi. Ou você usa o que você tem na mão e come agora e acaba agora, ou você sacrifica plantando. É por isso que semeia com... Eu podia estar comendo essa semente, mas eu vou plantar. Eu vim da Babilônia só com essa semente, mas eu vou plantar. Deus disse: faz o que você pode. Aí o povo se animou e falou: vamos voltar a construir a casa. Retomaram a reconstrução. Trabalharam na casa do Senhor. Olha o que diz Ageu 1, verso 14 e 15. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, o espírito do resto do povo, vieram, trabalharam na casa do Senhor. Trabalharam na casa do Senhor, trabalharam. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário, ou Dario. Verso 15, trabalharam no 24º dia do 6º mês. Dia 24 do mês 6, do calendário judaico, voltaram a trabalhar. Como é que começa Ageu 2:1? Coloca na tela, por favor. Olha Ageu 2:1. 2:1. No 7º mês ao 21º dia do mês. Presta atenção, o capítulo 1 termina dia 24 do mês 6, o povo voltou a trabalhar. Dia 21 do mês 7, Deus levanta Ageu de novo e diz: volta a trabalhar. Em menos de 30 dias o povo parou de novo. No dia 24 do mês 6, aliás, dia 24 do mês 6, vamos trabalhar. Dia 21 do mês 7, já tinha parado de novo. Deus tem que levantar Ageu de novo e dizer assim: quem viu essa casa na primeira glória? Quem está vendo ela agora? Essa aqui não é nada comparado com aquela, né?
Vai lá, Zorobabel, vai lá, Josué, vai lá, povo, trabalha, porque eu sou o Senhor dos Exércitos. E por que o povo parou de reconstruir a casa menos de 30 dias depois? Quer ouvir? Diga amém. Porque quando eles voltaram a reconstruir, os samaritanos se levantaram e disseram assim: nós queremos ajudar. Os judeus disseram: vocês não podem, porque o sangue de vocês não é mais puro, e não pode colocar a mão na obra da casa do Senhor, porque nem todo mundo que quer te ajudar pode. Porque tem gente que, se colocar a mão no seu projeto, ao invés de ajudar, atrapalha. E você tem que ter filtro. Os judeus disseram: vocês não podem ajudar porque vocês têm sangue assírio. Aí os samaritanos disseram: já que nós não podemos ajudar, então nós vamos atrapalhar. Impuseram violência, está lá em Esdras. Aí o povo parou. O que a gente aprende com isso aqui? O povo voltou a reconstruir, os samaritanos se levantaram. Você acha que quando você voltar a reconstruir sua vida, o diabo vai ficar feliz? Aí tem gente que fala assim: é só eu voltar para a igreja que a coisa fica difícil. É lógico. Você acha que o diabo vai ficar feliz te vendo reconstruir sua vida? Você acha que o diabo vai ficar feliz te vendo com um sorriso no rosto? Ele vai usar a boca de quem ele puder para te entristecer. Ele vai usar as pessoas que estiverem disponíveis para te entristecer. Aí Deus levanta Ageu de novo e fala assim, ó, capítulo 2: quem há entre vós que viu essa casa? Verso 3: essa não é nada comparada com aquela. Aí no verso 4 Deus diz: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforçai-vos todo o povo e trabalhai. Aí é lindo o texto: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos... Não tem lógica. Por quê? Porque Ageu, 15 versículos no primeiro capítulo e 23 versículos no segundo. São 38 versículos. Em 38 versículos, por 14 vezes aparece a expressão Senhor dos Exércitos. Em 38 versículos, 14 vezes Senhor dos Exércitos. Não tem lógica. Por que o povo não está reconstruindo? Porque não tem dinheiro. Então é para Deus se revelar não como Yavé Sabaote, mas como Yavé Jireh. Mas ele não se revela como Deus da provisão, se revela como Senhor dos... Por que ele se revela como Senhor dos Exércitos ao invés do Deus da provisão? Porque ele sabia que quando o povo começasse a reconstruir, o inimigo ia se levantar. Então ele falou: pode trabalhar, porque eu sou o Senhor dos... Enquanto você reconstrói, quem te defende sou eu. Enquanto você reconstrói sua vida, quem cuida dos samaritanos sou eu. Não, vou melhorar. Pode reconstruir, porque do inimigo quem vai cuidar é Deus. Essa língua mentirosa, quem vai cuidar dela é Deus. Esse caluniador, quem vai cuidar dele é Deus. Você não precisa fazer nada, é só trabalhar. Porque eu sou o Senhor dos Exércitos. Pastor, eu vou conseguir reconstruir minha vida? Vai, porque o Senhor dos Exércitos é contigo. Aí Deus fala assim, ó, segunda palavra, verso 5: segunda palavra que consertei com vocês. Essa tradução corrigida fiel está melhor ainda. A palavra da aliança. Por quê? Porque aqui conserto aparece com C. Segunda palavra que consertei convosco quando saíste do Egito. Regra básica do português. Conserto com S é reparo, conserto com C é aliança. Deus falou: eu fiz uma aliança com vocês quando vocês saíram do Egito, que o meu espírito estava no meio de vós. O que Deus está dizendo? Sabe por que vocês vão conseguir reconstruir? Porque tem uma promessa e ela está de pé. Eu sou o mesmo Deus da aliança que tirou vocês do Egito. Eu preciso dizer isso aqui para alguém. Sabe por que você vai reconstruir sua vida? Porque a promessa ainda repousa sobre a sua vida. Porque a promessa ainda está de pé. Aí Deus fala no verso 6 e verso 7: ainda uma vez mais, daqui a pouco farei tremer o céu, a terra, o mar, a terra seca. Farei tremer todas as nações. Sabe o que Deus está dizendo? Para cumprir a promessa, eu vou sacudir todas as estruturas. Céu, terra, mar, terra seca, nações. Eu mexo onde precisar mexer para cumprir a minha promessa. Não, vou melhorar. Enquanto você está aqui reconstruindo a sua vida, Deus está sacudindo estruturas em outros lugares. Deus está incomodando gente. Deus está trabalhando em seu favor. O seu papel é só reconstruir. Só trabalha, não para de trabalhar e deixa o resto com Deus. Aí olha o que é lindo, é o penúltimo versículo para a gente orar. Deus diz assim, capítulo 2, verso 8: minha prata, meu é o ouro. Aí a dinâmica do texto muda. Está aqui, ó: disse o Senhor.
Das 14 vezes é assim, 13. Das 14 vezes Senhor dos Exércitos, das 14, 13 é assim, diz o Senhor dos Exércitos. Quando é prata e ouro, não é diz, é disse. Como é que é? Quando é para falar da provisão, Deus fala assim: sabe por que eu não estou repetindo sobre provisão para vocês? Porque eu já falei. Vocês estão preocupados com coisa que eu já prometi. Sabe qual é o problema? É que a gente quer que Deus repita a mesma coisa toda hora. Quem tem que repetir a mesma coisa toda hora sou eu, é você. Se Deus falou, tá falado. Me ajuda pela penúltima vez, fala assim, ó, Deus já falou, tá falado, diga aí, Deus já falou, tá falado. Eu já disse, minha prata e meu é ouro, só trabalha que eu mando a provisão. Só trabalha que eu mando a provisão. Eu já falei, descansa o coração. Só continua reconstruindo a sua vida, só continua reconstruindo o seu ministério. Eu já falei, vai dar certo. Aí todo esse discurso aqui, tudo isso aqui é para responder a pergunta que o próprio Deus fez. No capítulo 2, no verso 3, o próprio Deus faz 3 perguntas. Ele fala assim, ó: quem viu essa casa na primeira glória? Quem está vendo ela agora? Essa aqui não é nada comparada com aquela. Deus faz 3 perguntas. Aí Deus faz uma dissertação para no final responder no verso 9. Porque a glória... Não, vou melhorar. Alguém falou para vocês que nunca mais ia ser a mesma coisa. É, Deus, foi isso que falaram. Alguém falou para vocês que vocês nunca mais iam conseguir. É, Deus, foi isso que falaram. Falaram a verdade. De maneira pejorativa, mas falaram a verdade. Falaram que nunca mais vai ser a mesma coisa. É isso mesmo, nunca mais vai ser. Sabe por quê? Porque a estrutura pode até ser menor, pode até não ter o mesmo ouro, pode até não ter a mesma prata, mas a glória dessa última casa... Fica de pé adorando a Jesus aí. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. A estrutura vai ser menor, mas a glória vai ser maior. A glória vai ser maior. Só quem crê que vem um tempo de glória maior, ergue essa mão aí, adore o nome de Jesus. É tempo de glória maior. A glória da última casa. Você está comigo aí? Você está comigo aí? Prega comigo, vai, prega comigo. É a última vez que eu incomodo quem está do seu lado. Mas você vai liberar essa palavra pelo menos uns 10 agora, se você pudesse. Vai dizer assim, ó: a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Vai, libera para alguém essa palavra. Libera, 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 libera. E na medida que você está recebendo, vai dando glória a Deus e aleluia aí. Porque a glória dessa última, Gisele, a glória da última casa, a glória da última casa, a glória, pastorzão, a glória da última casa